Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1. Há 2 dias que sua vida está um tormento. Tudo estava normal, ela seguia a rotina diária, trabalhando, intercalando com os afazeres de casa. Até que naquela manhã de sexta-feira, uma febre lhe tomou conta. As dores de cabeça e no corpo eram insuportáveis. Parecia um trator que havia lhe passado sobre o corpo. Tocar nos olhos era um suplício. Os sabores da comida haviam se perdido e a água estava com um gosto estranho. Fazia uns 5 dias que a vizinha havia sido diagnosticada com dengue. Começou apresentando sintomas parecidos com o dela. O medo lhe rondava, pois lembrou-se que sua sobrinha havia sido internada por dengue hemorrágica. O que fazer agora? Onde buscar ajuda? A dengue pode complicar-se facilmente? Dengue hemorrágica é um tipo de dengue? Quais são os sintomas e complicações da dengue? Com o apoio das nossas grandes parceiras, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal no Mato Grosso, a Rádio CPA FM Cuiabá no Mato Grosso, a Rádio PNO FM Várzea Grande no Mato Grosso, a Rádio Vale do Azul em Santa Carmen no Mato Grosso, a Rádio Interativa FM Jaru em Rondônia, a Rádio Sideral FM Borarema na Bahia, a Rádio A Voz do Povo, a Voz de Deus em Arapiraca no Alagoas, direto dos estúdios da 93 FM em Sinop no Mato Grosso, ao vivo pelo Facebook e aplicativo. Para falar do tema dengue, o perigo está à solta, no jornalismo de Michael Diesel, produção de Marcelo Jones, direção-geral de Gelson Pandolfo, apoio técnico e locução de Dr. Júlio César de Aquino. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Seja bem-vindo ao seu quadro de informação de saúde semanal. Sinta-se em casa, puxe uma cadeira, sente-se, aproveite, compartilhe com quem quiser e puder. Chame a família, chame os amigos, pois estamos começando o Vida Saudável de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Mais um Vida Saudável começando a partir de agora em toda a nossa grande rede da saúde. É muito bom ter você na nossa companhia, você que acompanha o nosso programa em várias rádios, várias emissoras, né? Como o doutor acabou de falar aqui, as nossas rádios parceiras, o nosso muito obrigado. Nós vamos falar de um problema que aflige a nossa região, e não só a nossa região aqui, mas como vários estados brasileiros, né, doutor Júlio? Que é o problema da dengue, é o que a gente vamos tratar hoje aqui no nosso programa, né, doutor? Exatamente. Um grande abraço a você que nos acompanha agora também nas redes parceiras. Um abraço especial a vocês também de Arapiraca, na Alagoas, que faz já parte dessa rede da saúde também. Muito obrigado pela sua audiência a partir desse momento. E com certeza, Diz, nós vamos falar sobre um problema, né, que tem complicado no Brasil como um tal, né? A gente vai falar inclusive de indicadores importantes. Então você que nos acompanha agora, não perca esse momento. Bom, doutor, começando o nosso Vida Saudável de hoje, para falar desse assunto, a gente precisa entender primeiro o que é dengue, doutor Júlio. Exatamente, Diz. Então vamos lá. Dengue é uma doença, né, infecciosa, transmitida por um mosquito Aedes aegypti, e a dengue é um vírus, né, um tipo de vírus. Nós classificamos a dengue como um arborvírus, né? Existem vários tipos de vírus que são transmissores, que fazem doença, acontece como doença. E os arborvírus tem o grupo dos flavivírus, e a dengue se inclui lá. E aí esse vírus ele transmite, ele tem uma alta infectibilidade, né, como tal. Inclusive é importante a gente conseguir definir que dentro da dengue nós temos 4 sorotipos de dengue, né? O DEN1, que a gente chama por DEN. DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Cada um com as suas características, Dízio. Eu não sabia dessa não. Seriam assim, subtipos de dengue ou a classificação, como é que é? Exatamente. Existem no Brasil e no mundo 4 tipos de dengue. Inclusive, o que acontece? Essa pessoa, quando ela acaba adquirindo o vírus, os estudos mostram que essa pessoa adquire uma certa imunidade com aquele tipo de vírus. Vamos dar um exemplo agora muito simples, né? A pessoa pegou o DEN1, por exemplo, ela se infectou com DEN1 agora, né? Foi picada por um mosquito, ela tem toda a doença de dengue, ela melhora e ela, teoricamente, ela adquire uma certa imunidade para aquele vírus.
Doutor, falando agora um pouquinho das estatísticas, como que estão os números da dengue hoje no Brasil? O que dá pra gente falar? Exato, olha só, nós observamos que no Brasil, agora nos últimos momentos, né, a coisa complicou. Só eu tenho dados aqui importantes com relação ao Brasil. No ano de 2018, nós tivemos aí registrado 205 mil casos, né, 205 mil casos de dengue, aí como suspeita e com diagnóstico também. Agora, no ano de 2019, a coisa deu uma deslanchada. Foi para 1.439.000 casos. O aumento foi de 600%. Muito grande, hein? Muito grande. E se a gente observar, o estado de Minas Gerais foi um dos estados que maior aumento. Maior índice. Exatamente, maior índice. Nós tínhamos 21 mil casos no ano de 2018 e aumentou para 471 mil casos em Minas Gerais. Só Minas Gerais. E aí, se a gente observar o Sudeste como tal, 2018, 55 mil casos e 2019 aumentando para 999 mil casos. Espera-se que o ano de 2020 as pessoas também tenham aí um aumento significativo desses casos de dengue. Bom, doutor, vamos seguir falando aqui agora um pouco sobre os fatores de risco em relação à dengue, para que as pessoas tenham esse cuidado também, né? Exato, Dízio. Então, o que nós temos que levar em consideração para a pessoa ter dengue? Para que a pessoa possa ter dengue, a gente precisa de alguns componentes. Primeiro, que alguma pessoa esteja adoecido, que essa pessoa tenha o vírus circulando no seu corpo. Uma vez que ela tem esse vírus circulando no seu corpo, ela precisa de um vetor, né? Um ser que transmita para outra pessoa. E esse vetor é o mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti. E se nós observarmos, né, o Brasil nos últimos dias tem acontecido uma temporada importante de chuvas no Sim. Brasil inteiro, dizem. Uhum. Sertão brasileiro tem chovido bastante, o Sudeste, o Centro-Oeste brasileiro, ou seja, isso predispõe a multiplicação de mosquitos. Eu até queria perguntar para você, doutor, se existem algumas regiões no Brasil hoje que estariam imunes ou com uma menor concentração do mosquito Aedes aegypti, ou todas as regiões do Brasil podem estar com casos de dengue? Todas as regiões brasileiras. Olha só que interessante, Dízio. Isso me traz à mente uma ideia importante. No início do século XX, aí nós vamos falar de 1910, 5 e 10 mais ou menos, Sim. a era Oswaldo Cruz. Quando Oswaldo Cruz começa como sanitarista, ele identifica a dengue, ele vê essa transmissibilidade da dengue. Começam ações de saúde no Brasil para erradicar o mosquito, pelo menos diminuir, né, a virulência do vírus dengue, né? E aí o que acontece? As pessoas conseguem, a equipe de saúde naquela época consegue diminuir, né? E aí lá para 50, 60 a gente observa então quase que zero caso de dengue. Aí, o que aconteceu? O Brasil deu aquela descansada, aquela relaxada, vamos dizer assim. Uhum. Eu até só para relatar, a gente se lembra que antigamente ainda não sei se isso ainda acontece em algumas cidades, pode até acontecer, aquele carro fumacê, né? O fumacê, passava exatamente. muito nas ruas assim, jogando veneno. A grande época da Sucan também, você lembra? Sucan, que era, né, sim. nacional aí. E aí, em 81 mais ou menos, nós temos aí 81, 85, nós temos o incremento de novo da dengue no Brasil. E aí, a partir desse momento, começa a explosão de dengue de novo no Brasil. E até hoje, né, nós não conseguimos mais controlar a dengue. Então, você vai para todos os estados brasileiros, você consegue observar uma grande incidência de casos de dengue. A gente percebe que em algumas épocas do ano diminui a incidência, mas geralmente quando começa a época das chuvas, né, o verão... a época da chuva. É muito simples pra gente entender, Dízio. O que acontece? O mosquito ele é um artrópode, né? Os artrópodes, a biologia comenta isso, que em temperaturas mais frias, esse mosquito ele não consegue se multiplicar, ele não consegue voar, ou seja, ele não tem o seu movimento, né? Então, ele acaba que ele não tem aquela transmissão da dengue no inverno. Então você vai, quase que zero, vamos dizer assim, eu posso falar até absurdo, mas quase que zero você vê dengue na Rússia, somente naquela temperatura abaixo de 21 graus. Uma coisa que eu ia perguntar, nos outros países também existe problema aqui ou só na América do Sul, na Europa e outros lugares tem esse risco
de dengue lá também. Até tem pessoas que pesquisam sobre a história desse mosquitinho danado aí, né? O Aedes aegypti. Ele é daqui do Brasil ou veio de fora esse mosquito? A América como tal tem o seu grupo de mosquito, né? Inclusive que ele sofreu mutações, mas assim, a África tem sua grande quantidade de Aedes aegypti também, né? Então, assim, se a gente observar, o hemisfério sul é um campeão de casos de dengue, mas também o hemisfério norte, como tal, tem suas áreas infectadas aí, né? Vamos dizer assim, por causa de dengue, né? Ok, doutor. E agora vamos direto tratar para, às vezes, a pessoa que nesse momento está com alguns sintomas, talvez, está pensando em procurar até o auxílio médico, ajuda, né? Buscar o seu médico. Como se chega à conclusão de que se tem dengue? Como é que é, doutor? Exatamente, Diz. Aí nós temos então três pilares importantes para a gente chegar no diagnóstico de dengue. Para que nós possamos ter dengue, primeiro a epidemiologia. A gente precisa ter então vírus circulando no ambiente e mosquitos se multiplicando e transmitindo esses vírus para a população, né? Então a epidemiologia. Então verão, vamos pensar então a primeira coisa, verão. É o primeiro momento, né? Aí o mosquito começa a se multiplicar, né? E aí a gente começa a ter, então, as pessoas aparecendo com sintomatologia. Então as pessoas começam a apresentar a clínica da dengue. E aí, claro, que essas pessoas procuram ajuda médica, o médico que está ali, né, com aquela visão, com aquele pensamento, ele pensa em dengue e ele solicita, então, exames laboratoriais que identificam o vírus. E aí essa pessoa, lá no exame laboratorial, a pessoa vê positivo para dengue. E existem exames específicos, inclusive, Odísio, que você pode observar no começo da sintomatologia, e existem exames que você consegue observar lá no final, quase do final já da sintomatologia. Então vai depender muito, né, da escuta do médico em relação ao caso, né? Então, só repetindo, nós temos que ter epidemiologia, a clínica de dengue e aí, claro, exames laboratoriais. Mas se eu tiver, por exemplo, numa época de epidemiologia como agora, de epidemia de dengue, e nós temos pacientes com clínicas e outros pacientes que vieram antes, que já tinham diagnóstico de dengue, nós já podemos fechar com tranquilidade, sem exames laboratoriais, a clínica de dengue. Inclusive se fala, né, caso suspeito de dengue, tem que ser levado em consideração, inclusive existe a notificação nacional, né? Sim. O Brasil notifica tudo isso aí, então suspeito de dengue também é notificado esse caso também, mesmo sem diagnóstico, diz. Doutor, outra coisa importante, eu quero que você que está ouvindo o programa agora, nesse momento, está acompanhando pelo rádio, ou você que vai acompanhar pelas redes sociais também, agradecer o Marcelo que está aqui com a gente também. Exatamente. Registrando aqui nas imagens, na nossa transmissão, que você preste atenção nos sintomas da dengue. Só que também tem uma coisa, depois eu vou comentar aqui, que às vezes tem sintomas da dengue que são parecidos com sintomas de zika e de outras coisas por aí também, de outras que apareceram junto. Explica para nós aí, doutor Júlio, vamos lá. Muito bem, então assim, vamos falar primeiro dos sintomas de dengue, né? Então atenção a dengue, a gente fala de diagnóstico de dengue por sintomas a partir do princípio, do primeiro momento, febre, é o sintoma cardinal, e no caso da febre, uma febre alta, de 39 graus, né? Uma febre bem alta aí. Associada aí a 2 sintomas mais. Eu tenho febre mais 2 sintomas, eu penso em dengue. No caso do médico, né? Então assim, dor de cabeça. Febres mais dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Atenção, você que nos escuta agora, você inclusive pode fazer esse teste se tem essas dores, né? Você comprime levemente o olho, Dízio. Sente uma dorzinha no fundo dos olhos. Exatamente, a dor atrás do olho. Exatamente, a dor retroocular, Dízio. Outra coisa importante, as dores musculares. Os músculos começam a doer. A pessoa costuma dizer, inclusive na historinha, né? A gente comentou isso, né? Como se um trator estivesse passando por cima dela. Né? Verdade. Outra coisa também, dores nas articulações, né? As articulações, a pessoa começa a dobrar, as dobradiças, que a gente fala também de forma, né, no dia a dia, e começa a doer muito, incomoda muito. Dor na barriga, diz. A pessoa começa a sentir dor na barriga, associado inclusive a náusea, desejo de vomitar. Essa pessoa não vomita, mas tem desejo de vomitar. E aí, claro que lá no terceiro dia, diz, olha que detalhe importante. Quando a pessoa está caminhando, lá começou a sintomatologia, lá pro terceiro dia, a febre baixa de uma vez. E aí a pessoa começa a apresentar manchas vermelhas na pele, né? Essas manchas que a gente chama o exantema, né? Tem gente que fica bem pipocadinho assim, bem avermelhado, né? Avermelhado. Ou quando você aperta na pele, né? Exato, você coloca o dedo na pele, inclusive fica a marca das marcas, né? Na internet mostra muito esse desenho, fica as marcas do dedo assim, claro, né? Da compressão, porque você tem extravasamento, né, capilar, o sangue, ele fica ficando frágil, ele vai ganhando outros espaços.
e aí forma as chamadas petequias, ou exantema como tal, dizem. Eu acho que muita gente, já aconteceu comigo também, mas muita gente às vezes acaba procurando o auxílio médico já quando tá na fase final, digamos ali, de uma dengue, por exemplo. Exato. E por que acontece que, no meu caso, vou dar um exemplo meu, há anos atrás, quando eu tive a primeira dengue, digamos assim, parece que foi a mais forte que eu tive. Eu senti esses sintomas maiores, essa diferença no gosto do alimento, parecia que você sentia um gosto meio bagunçado, não sentia o doce, não era muito doce, às vezes o sabor também puxava para algo metálico, alguma coisa assim. Isso, exatamente. E também outros sintomas assim que em outros momentos, em outros anos que a gente também teve, parece que esse problema, parece que não eram tão intensos. Pode acontecer de você ter uma dengue mais pesada, depois uma dengue mais leve. Como é que é isso aí? Ou depende do estado que a pessoa tá? Exato, diz. O que vai depender muito do sistema imunológico da pessoa, se é compatível ou não. Os estudos mostram que não existe uma diferença como tal. Agora, claro, atenção, um detalhezinho importante que tem algumas literaturas que comentam isso. O DEN 2 e o DEN 3, eles têm a característica, a capacidade de virologia maior, eles são mais intensos na forma da sua sintomatologia. Que inclusive algumas literaturas comentavam, tá aí entrando em discrepância, mas comentavam, por exemplo, de que elas pudessem inclusive evoluir com mais facilidade, DEN 2 e 3, para a dengue hemorrágica. Agora, vai depender do sistema imunológico. Inclusive a gente vai falar, diz, da população de risco, né? Quem são as pessoas que têm o maior risco, com imunidade mais debilitada, vamos dizer como tal, né? Crianças abaixo de 2 anos, diz. Essas pessoas nos deve preocupação. Os pais têm que ficar muito, muito alertas, né? Exatamente. Crianças abaixo de 2 anos. Crianças abaixo de 2 anos é uma população de risco. Idosos, pessoas acima de 65 anos, e se tiverem associadas a comorbidades, a gente vai falar comorbidades, a gente diz, por exemplo, hipertensão, uma pressão alta que está descontrolada, a diabetes que está descontrolada, a pessoa que tem problemas renais crônicos, como a insuficiência renal, essa pessoa, ela tem um sistema imunológico mais baixo. Pessoas que usam medicamentos de uso contínuo, e quer dizer, por exemplo, os corticoides, por exemplo, né, que tem doenças que acabam debilitando demais o sistema, e essa pessoa é imunocomprometida. Gestantes. As gestantes com dengue a gente tem uma maior preocupação. Esse grupo, Odísio, elas podem evoluir para complicações com maior facilidade. Isso, e uma informação muito importante, hein? Esses grupos, então se alguma pessoa que se encaixa nesses grupos que o doutor vai repetir, inclusive, tiver os sintomas, não deve esperar muito, não. Deve procurar logo uma unidade de saúde. Uma unidade de saúde para que essa pessoa possa receber os seus auxílios, né? Seriam as crianças abaixo de 2 anos. Idosos, né, acima de 65 anos. Se estiverem associados com comorbidades como hipertensão arterial descompensada, descontrolada, diabetes, utilização de remédio, pessoas que tenham doença como insuficiência renal, não falei também, mas os portadores do vírus HIV, né, também. Sim. E as gestantes, né, essas pessoas nós temos que ter um olhar diferenciado. Grupo de risco bem maior, né? Não que os outros também não devam buscar o auxílio, mas nesses casos assim, não é bom ficar esperando muito em casa, digamos assim, né, doutor? Exato, Dísio. Dísio, agora deixa eu falar bem rapidamente, em um segundinho, a diferença, por exemplo, da dengue, da sintomatologia da dengue para Zika e chikungunya. Né? Isso que eu queria saber, eu já até ia perguntar isso. Exato, olha só, no caso do Zika vírus, as manchas vermelhas são mais intensas, elas têm a mancha vermelha bem mais evidenciada no Zika vírus, e tem um detalhe importante do Zika, Odísio, vermelhidão nos olhos. O Zika, ele tem conjuntivite, a dengue não dá conjuntivite, tudo bem? É um dos sintomas diferentes. Né? Exato. No caso do chikungunya, o chikungunya não dá dor de cabeça, o Zika, eu não falei também, o Zika dá dor de cabeça, né, assim como a dengue, o chikungunya não dá dor de cabeça, não dá vermelhidão nos olhos, mas dá uma dor muscular forte e dores nas articulações intensas. No caso do chikungunya, dores nas articulações intensas e inchaços, inclusive inchaço nessas articulações. Que inclusive, no caso das dores articulares, elas podem durar dias até anos. Pessoas podem ter dores articulares até 5 anos. Pessoas que forem infectadas com chikungunya. Que bom que, na realidade, tanto chikungunya como Zika vírus já está em menor quantidade no Brasil, menos infectivos como tal. Verdade. Doutor, agora vamos lá. Quais são sinais de complicações para as pessoas ficarem alerta também?
Outra coisa importante que você acabou de dizer, sinais de alarme ou sinais de complicações. Diz a primeira coisa que a gente vai falar, as hemorragias. Então, atenção você que nos acompanha, escovou os dentes, começou a sangrar e não para de sangrar, tem mais de uma hora que está sangrando. Isso é uma complicação, ainda mais se você teve a sintomatologia da dengue, né? Ah, tá. A pessoa tá com sintomas de dengue, né? Exato. E aí, por exemplo, vai escovar os dentes, sente que começa a sangramento e não para. Isso. Atenção, porque o dia diz, é o seguinte, começa os sintomas, lá pro terceiro dia você pode apresentar essa complicação. É nessa hora, porque as plaquetas baixam, a parte hematológica da pessoa com dengue, né, que está evoluindo, né, para uma complicação no terceiro dia, começa a ter seus problemas, né? Então, escovou os dentes, começa a sangrar, ou seja, hemorragia no caso na boca, né? Urinou com sangue, xixi com sangue, tem sangue no xixi, né? Defecou, né? Ou seja, cocô com sangue também, né? Tem sangue ali nessa pessoa, ela deve rapidamente procurar a unidade de saúde para poder buscar o seu auxílio. Outra coisa então também, Dízio, vômitos, né? Vômitos intensos, a pessoa começa a vomitar de forma desesperada, ou seja, não para de vomitar. Uma tontura, a pessoa está com sintomas de dengue e começa a ter tonturas, né, que a pessoa não consegue parar em pé. Essa pessoa deve procurar a unidade de saúde. Hipotensão também, mas claro que na hipotensão, ou seja, pressão baixa, você vai só conseguir descobrir com o aparelho de pressão. E dor abdominal, dor abdominal intensa, essa dor que dá na barriga e ela é intensa, a pessoa ela não para de forma nenhuma, uma dor muito forte. Essa pessoa deve procurar a unidade de saúde o mais rápido possível, porque ela deve estar tendo complicação da dengue. Doutor, a dengue, até a gente já recebeu uma pergunta sobre isso, mas uma das dengues mais temidas que a gente percebe assim pelas pessoas é a dengue hemorrágica, né? Exatamente. Porque ela tem uma ação rápida, digamos assim, no organismo da pessoa. Exato. E aí, lembrar, e vamos falar para nossos ouvintes disso, a dengue hemorrágica não é um tipo de dengue. Na realidade, a dengue hemorrágica é a evolução dos dengues. Tudo bem? Então ela não é um tipo, ela é uma piora de uma dengue inicial, digamos uma complicação assim. Uma complicação. A complicação da dengue. Qual é a complicação da dengue? A pessoa está com dengue, ela evolui para dengue hemorrágica e pode, inclusive, evoluir para uma complicação pior ainda, diz, que é a síndrome de choque por dengue. A pessoa entra em choque, né? Ou seja, pela dengue, que esse caso é um caso gravíssimo, né? A pessoa que é em choque por dengue é gravíssimo, né? A possibilidade de morte é quase que, 90%. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa cai em choque por dengue, a gente... é uma preocupação imensa. E a hemorragia dengue hemorrágica, então, ela é uma complicação da dengue. E aí, como é que vai descobrir da dengue hemorrágica? Com essa sintomatologia que eu falei, né? Sangramento. Doutor, como se trata a dengue, então? Pra gente ir caminhando já pro final aqui. Uma vez que a pessoa, então, tá com a sintomatologia de dengue, a primeira coisa que a pessoa começa a fazer, Dízio, bastante líquido, tomar muito líquido, bastante. A ponto, por exemplo, que ela vai observar o termômetro desse líquido, vamos dizer assim, que ela vai ver que ela está realmente tomando líquido, é quando ela estiver fazendo bastante xixi, ela estiver urinando bastante, né? E as pessoas perguntam, que líquido, doutor? Pode ser suco, pode ser água de coco, pode ser o chá de reidratação oral, aqueles soros que a gente pega nas farmácias, né? E compra na farmácia. Só não pode, claro, bebidas alcoólicas, né? Isso aí é contraindicado. E claro que para as dores disso, a gente já fala que muitas vezes isso está na farmácia, não é novidade para ninguém. As pessoas estão autorizadas a utilizar tanto paracetamol, né, o Tilenol, ou a dipirona também. Contraindicação, remédios que não pode de forma nenhuma, ibuprofeno, cetoprofeno, AS, a chamada aspirina. Por quê? A AS e a aspirina, a gente fala numa palavra mais tranquila, né, para as pessoas entenderem, ela afina o sangue. E aí a pessoa pode ter um risco de sangramento maior. Pois é, vamos repetir essa listinha aí dos proibidos, doutor, dos que podem ser utilizados para dor, no caso. E febre também, né? Dor e febre, claro. E febre. Né? E os que são proibidos, se a pessoa estiver apresentando esses sintomas, né? Exatamente. Dipirona e paracetamol são os que são autorizados aí para as dores e febre, né? Ok. E aí, no caso, proibidos, né? Não são indicados. Não são indicados. A AS, né, está em primeiro lugar, o AS, aspirina, o ibuprofeno, o cetoprofeno, diclofenac, esses são um grupo, né? Ok. Bom, doutor, e como prevenir a dengue? Eu acho que isso é uma questão que muitas pessoas já devem saber como prevenir uma dengue ou como evitar os mosquitos, né? O criador dos mosquitos. Mas as pessoas acabam relaxando, né? Exatamente, dizer, na hora que a gente relaxa que a gente tem um grande problema. Nós estamos em meio a uma guerra,
né? A guerra está acontecendo, as pessoas têm comentado da Terceira Guerra Mundial, eu acho que ela está acontecendo essa hora, é na hora da guerra contra os vetores, contra os mosquitos. Como é que a gente impede essa multiplicação de mosquitos, né? Observando as nossas casas, as águas paradas. No Brasil tem chovido bastante, então observar as calhas, observar o ralo da sua casa que está acumulando água, aquele sifão que tem na pia, né, que acumula água também, água parada, né? Observar o seu terreno, se existem recipientes que estão acumulando água. E aí as pessoas costumam dizer assim, eu faço isso, doutor, mas o vizinho meu não faz. Observar que com certeza na sua cidade, a prefeitura, né, ela vai ter, ou a Secretaria de Saúde, ela vai ter um disque, né, um disque denúncia, né, um telefone ao qual você pode entrar em contato, inclusive então as prefeituras estão assumindo ações enérgicas para combater esses lugares, esses terrenos, né, que estão realmente acumulando água parada. Dízio. E nada impede também, se você às vezes conhece o seu vizinho, né, sabe quem é, claro, você bater um papo com ele, né? Exato. Sem aquela questão de cobrança, mas explicar, pedir, vamos cada um dar uma olhada no seu terreno, ou nos casos mais complicados, né? Aí ser um pouco mais direto também. Caso a pessoa também não quiser, não se preocupar com isso, aí, claro, tem os órgãos que podem fazer essa fiscalização aí em cada município, né, doutor? Exatamente, Diz. Então é importante que a gente consiga combater o mosquito, porque senão a gente vai chorar, ou diz, a morte de pessoas, né, entes queridos, e que a gente não quer, né? Não precisava chegar a esse ponto, né? Exatamente. Bom, doutor, mais uma vez agradecendo aqui a todas as nossas emissoras, todas as rádios parceiras do nosso Vida Saudável de hoje, e na semana que vem nós traremos outro assunto importante para os nossos ouvintes aqui, né? Exatamente, Diz. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua contribuição. Sim. Espalhe essas informações, né, Diz? A nossa função como comunicadores aqui, transmissores da saúde, né, repetidores da saúde, é que você esteja muito bem informado e que você possa multiplicar essas informações. Depende de você. Só uma coisa antes da gente encerrar, que a gente também pode dar algumas orientações de como a pessoa evitar os mosquitos em casa, ou para não ser picado também. Tem algumas maneiras, tem os próprios repelentes, né, doutor? Exato, nas farmácias, tem os repelentes, né? E a gente inclusive recomenda aqueles à base de caridina, né? Existe uma substância chamada de caridina, né? E aí que tem na farmácia mais próxima da sua casa. E se você dá um Google, como a gente fala também, lógico que você tem que ver de onde é a procedência dessa receita, mas tem muitas receitas caseiras de coisas que funcionam ali no ambiente para espantar os mosquitos também. Espantar os mosquitos. E com certeza, e outra coisa importante disso, que a gente tem que recomendar, muito bem essa colocação sua, sim, é lembrar que a fêmea, que é a que transmite, né, o vírus, ela busca alimentar-se, né, do sangue, né, ela é hematófaga, a partir das 17 horas, 5 da tarde até 7 da noite. Só. Então essa hora você precisa evitar de sair na rua, ou seja, de transitar, porque de repente você pode ser picado pelo mosquito, né? Ok, doutor, a gente já está até passando um pouco do nosso tempo, é porque o assunto realmente rende. Exato. E as pessoas estão preocupadas, por isso que o doutor trouxe esse assunto hoje aqui para o nosso Vida Saudável. Doutor, muito obrigado, e obrigado às nossas rádios parceiras também, né? Muito obrigado a todas as nossas rádios parceiras, os diretores, né, que nos acompanham, nos apoiam nessa transmissão, né, que é super importante, sempre informando a nossa população. Voltaremos na semana que vem com a nossa Rede da Saúde. Um grande abraço. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.